Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para a 10ª parte do vídeo, né? Tem como título, né? Grupo familiar de cuidado e multiplicação. A carta a Filemon foi escrita provavelmente na mesma época em que Paulo escreveu a carta à igreja em Colossos, como a gente conhece em Colossenses, né? E ele as enviou por meio de Onésimo. O apóstolo estava ciente do amor e da fé de Filemon para com o Senhor e com todos, né? Com todos. Então aqui diz que a carta ao Filemon e a carta aos Colossenses foram feitas na mesma época e foram enviadas as duas juntas, né? Pelo escravo Onésimo. Na verdade ele não era um escravo, ele era uma pessoa trabalhadora, só que naquela época era chamado de escravo, né? Era chamado de escravo. Vamos lá aqui. E Filemon para com o Senhor e com todos os santos. Por isso não teve medo de enviar Onésimo de volta para ele, né? Então Paulo não teve medo de enviar Onésimo de volta para ele, para Filemon, né? Filemon 5. A recuperação de Onésimo é uma prova de que o exercício do amor gera frutos preciosos para com o Senhor e para com o avanço da sua obra na terra, né? A recuperação de Onésimo, isso é uma prova do exercício do amor que gera frutos vitoriosos, preciosos, né? Preciosos para o Senhor. A recuperação de Onésimo é uma prova, né, de que o exercício do amor gera frutos preciosos para o Senhor e para o avanço da sua obra na terra. Vale a pena cuidar das pessoas que Deus colocou na nossa volta, né? Na nossa volta. Não apenas pregando o Evangelho para elas, mas também apacentando-as, procurando ajudá-las no dia a dia, desenvolver sua salvação a fim de que cresça e que possa cuidar dos outros. Assim também se prepararem para reinar com Cristo na era vindouras, né? Então aqui fala que o Evangelho não é só pregar a palavra de Deus, né? Mas sim também cuidar das pessoas no desenvolvimento, né, da salvação, né, a fim de que cresça. Devemos também apacentar, né? As pessoas aceitam Jesus, mas não tem, vamos dizer, não tem o acompanhamento, né? O acompanhamento. Então tem que ter o acompanhamento, tem que ter orientação, enfim. E também da parte física, né? Não é só a parte espiritual, também a parte física, né? Ó, vamos ler mais aqui. Uma ferramenta prática que Deus nos deu para tornar possível esse cuidado é o grupo familiar. É o grupo familiar de cuidado e multiplicação. GFCM, né? Que é Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação. Cuidar das pessoas nas grandes reuniões da igreja é possível, mas não é suficiente. Precisamos dos pequenos grupos de cuidados e multiplicação. Dessa forma podemos orar com as pessoas, e por ela de uma maneira mais específica. Ler a Bíblia juntos, também podemos cuidar melhores um dos outros nas coisas básicas, essenciais da vida humana, né? Da vida humana. Então, evangelizar, pregar a palavra de Deus não é só falar de Jesus para as pessoas, mas sim também cuidar dessas pessoas, né? Quando eram aceitas Jesus, né? Muitas pessoas pregam para as pessoas, mas quando as pessoas vêm para a igreja, não dão o cuidado necessário para que essas pessoas, né, consigam continuar ali na caminhada com Cristo, né? Não tem, vamos dizer assim, um cuidado, não tem, vamos dizer, o zelo ali com aquela pessoa, orientando, né?
Quando a pessoa aceita Jesus, ela é uma criança, então a criança não sabe o que está fazendo, né? Não sabe para onde vai, o que está fazendo. Então ela precisa de orientações. Então a pessoa, quando ela aceita Jesus, é igual a uma criança. Jesus mesmo falou, tem que ser igual a uma criança. Criança não é inocente, né? Não tem, nem diz o coisa, não tem juízo. Então tem que ter uma pessoa ali que eduque essa pessoa, né? Essa é a palavra certa, que dê a educação correta para essa pessoa de acordo com a palavra de Deus. É, e também a parte material também, parte também tem que ter o cuidado, né? Ver o que essas pessoas estão precisando, ver o que elas estão, né? Tudo isso faz parte da salvação, né? A parte física também faz parte, né? O corpo do ser humano faz parte do corpo, alma e espírito, né? Muitas vezes nos limitamos a cuidar dos irmãos apenas no campo espiritual, é o que eu estava dizendo, né? Apenas no campo, vou repetir aqui, né? Muitas vezes nos limitamos a cuidar dos irmãos apenas no campo espiritual, ministrando a palavra, orando, mas às vezes as pessoas precisam de um medicamento, de uma passagem de ônibus ou até mesmo de um alimento físico. Devemos aprender a repartir o pão com os necessitados, além de alimentar-os espiritualmente, né? Então aqui fala também do alimento físico, né? Não somente do espiritual, mas do físico também. Vamos encorajar todos os irmãos a se vincularem a um grupo familiar. Não podemos deixar nenhum filho de Deus sem cuidado, sem um acompanhamento de perto da igreja, por meio dos grupos familiares. Muitos onésimos serão gerados para a glória do Senhor. Essa palavra não pode ficar no campo, na teoria. Para nós, precisamos tornar-se real em nosso viver. Então é possível, né? É possível tornar-se real em nosso viver, não apenas em teoria. O que é teoria? Teoria é só a palavra, né? Quando você faz uma autoescola, uma coisa, tem a aula teórica e tem a aula prática. A aula teórica, o professor está falando, e ali você tem que gravar o que ele está dizendo, né? Que lá na frente vai servir. Então, quando você pega o carro, aí você, né, executa aquilo que você aprendeu na aula teórica, né? Aí você vai pegar o carro na prática, né? Vai, então é assim, é a mesma coisa no mundo espiritual, né? Você prega a palavra, dá a palavra, prega a palavra, mostra a palavra, né? Mas tem que colocar essa pessoa no campo para praticar. Você tem que praticar essa palavra, né? Não apenas ficar na teoria, né? Teoria todo mundo fala, quero ver na prática, praticar, né? A fé sem as obras é morta, tá lá em Tiago 2, né? Que fala que a fé sem as obras é morta. Então não adianta você dizer que tem amor, que tem coisa, mas se você não ajuda, não é verdade? Então não tem como, né? É que nem, né? Então tem que ter os dois, o teórico, tem que ter a teoria e tem que ter a prática também. Então os dois andam juntos. É a mesma coisa, não adianta você pregar, falar de Jesus se você não, né, não exercita essa fé, não exercita essa coisa. Então pregar a palavra de Deus é uma coisa, agora exercer ela que é outra coisa, é diferente, são duas palavras distintas, né, na teoria e na prática. Então você prega, evangeliza, mas e aí? Cadê, cadê os frutos? Cadê as almas? Cadê as pessoas? Cadê elas na igreja? Cadê o avanço dela? Cadê elas? Então você tem que colocar ela na igreja e fazer elas crescer ali, abrir culto, pregar, louvar na frente, contar a benção, contar testemunho, enfim, tem que ver a pessoa ali, ó, isso daqui eu ganhei para Jesus, isso daqui foi uma alma que Jesus me deu para me cuidar, cadê? É aí que tá, né? E falar todo mundo fala, né? Diz o ditado. O cachorro late, mas aí cadê? Late, o cachorro late. Então a gente quer ver a, ali a prova, né? Então a prova tem a teórica e tem a prática. Os dois tem que estar juntos. Então, se a gente só falar e não fizer nada, não adianta. Não. Então a gente tem que ganhar a alma e tem que apresentar essas pessoas aí para Deus aí. Cadê
Cadê as almas? Cadê o fruto? Cadê o fruto da evangelização? Então muitas pessoas evangelizam, mas não tem nenhum, tem uma alma. Cadê a alma? Ganhou nada? Então é isso daí. Então aqui ensina sobre isso daí, como ganhar essa pessoa para Jesus, né? Como ganhar grupo ali, não só de evangelização, mas também de cuidar dessas pessoas, né? No dia a dia, cuidar dessas pessoas no diário ali, contínuo, isso é contínuo, é todos os dias, não é só pregar hoje, amanhã, deixa que ela se vire aí, não é assim, né? Tem que cuidar. Então aqui é a 10ª parte do estudo e é a última parte também, né? Esse é o final do estudo aí, né? Grupo familiar de cuidado e multiplicação. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pai do Senhor.